Seja bem-vindo aqui ao curso de programação. Aqui o primeiro comando que vai ser usado vai ser o print, que é mostrar. Eu estou gravando o áudio por cima na tela porque aconteceu o imprevisto. Então, o imprevisto foi o seguinte, aconteceu que eu gravei o vídeo e depois que eu vi o áudio não estava sendo gravado. Aí agora eu gravei por cima e vai ficar assim mesmo. O ponto é, você coloca o print, coloca as duas aspas e isso se torna um string. Basicamente você vai... Print significa basicamente mostrar na linguagem de programação do Python. Você vai mostrar na tela. Ou seja, você escrever dentro desse parênteses vai mostrar para quem estiver usando o programa. É basicamente isso. É um comando bem básico e simples. Eu vou escrever aqui, sejam bem-vindos ao curso de Daniel Gomes, que no caso é o meu nome. Novamente, eu estou falando algumas coisas ali, mas não é importante. O importante é você entender o conteúdo do vídeo. Sobre o tema print, que é o primeiro, o básico do Python, é você aprender o print. O print é mostrar na tela. Bom, o print, e aí eu usei um segundo exemplo usando o número inteiro. Como você pode ver, o que tiver dentro do parênteses ele printa, independente do que seja. A questão é que o de cima está entre duas aspas, entre aspas duplas, e o de baixo não está entre aspas duplas. Então ele lê como o valor do objeto que está dentro do parênteses. Eu vou explicar isso melhor à frente. Aqui eu me enrolei um pouco e transformei o print numa variável, mas esqueci de tirar o print. Isso vai gerar um problema no futuro, mas depois a gente vê. E aí eu estou falando. Transformei o número também numa variável. K e B se tornaram variáveis, porque são vamos dizer assim, memórias na memória do computador que receberam um determinado valor. No caso do K foi um texto e no caso do B foi um número, junto com um comando de print. Aí eu queria mostrar a diferença do de cima para o de baixo. Que o de cima vai ser considerado uma string, mas o de baixo vai ser considerado um número inteiro. Só que o que aconteceu? Por eu ter construído a linguagem do código de maneira equivocada, ele estava dando non-type, ou seja, sem tipo, por causa de um erro besta, em que eu deixei o comando dentro da variável, que foi o print. Eu vou corrigir esse probleminha já já. Bom, é isso. O importante é você entender o conteúdo. Aqui eu estava tentando entender o que estava acontecendo. Só ignorar. Basicamente a programação é assim, às vezes você vai encontrar problemas na linguagem que você vai ter que pensar, resolver, às vezes vai ser um simples erro. Como eu disse, eu tirei o print da variável, ó, eu tirei o print da variável e transformei, coloquei no comando embaixo. Lembrando que print é mostrar, é um comando, e eu estava querendo dar o tipo da variável. Só que quando estava com comando, dava não um tipo, porque tinha um comando junto com a variável. Ele teria que mostrar como comando e variável. E não funciona assim. Como pode ver, um simples erro muda toda a leitura do código. E aqui agora saiu. String e inteiro. Como você pode ver, ambos são, como eu posso dizer assim, valores. Só que são diferentes tipos de valores. O de cima é um texto, porque está entre aspas. O de baixo é considerado um valor numérico. O que diferencia os dois, inicialmente aqui, além dos seus valores lógicos, é a questão das aspas. Inclusive, se você pegar o valor numérico e colocar entre aspas, ele vai ser considerado um valor de texto. Aqui eu estou dando outros exemplos de valores lógicos, que seria o verdadeiro e o falso, que é considerado um booleano. E ainda tem o outro que é o float, que seriam números decimais. Eu vou escrever ele futuramente. Float, que seria um valor decimal. Eu tirei o t para ele não confundir ele com o tipo, para você entender que aqui é a variável e aí embaixo vai ser o tipo.
Bom, aqui eu coloquei umas chaves logo ao lado do booleano. Você vai ver que esse simples stringzinho, esse simples caractere já empacou o programa todo. Por quê? Porque o, o, o Python, a linguagem de programação, ela é considerada uma linguagem lógica. Então qualquer errozinho que tiver vai atrapalhar a interpretação do programa de ler o seu código. Bom, basicamente a aula foi essa, para você entender a diferença entre os tipos de memória lógica, digamos assim, de valores lógicos que podem ser utilizados no Python, e na próxima eu garanto que o áudio vai estar melhor, porque eu vou tentar consertar isso aí. Bom, é basicamente isso aí. Como pode ver, o 1.5, eu não disse o tipo dele, eu simplesmente coloquei 1.5 e ele leu como um valor float. Bom, é isso, muito obrigado pela atenção e a próxima vai ser melhor.